Olá, colega jornalista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live aqui no Jornalink. E hoje a gente vai falar algo que eu venho escutando muito. O chat GPT irá substituir nós jornalistas? Você talvez ache que essa resposta seja óbvia, mas socialmente não é de hoje que a nossa profissão vem sendo colocada em xeque, digamos assim, em contestação, como se nós não fôssemos tão úteis assim para a sociedade. Em alguns momentos é essa a impressão que acaba passando, não? Comenta aí o que você acha sobre isso. E aí, eu resolvi falar hoje sobre essa questão que vem sendo levantada, porque nos últimos dias só se fala em chat GPT. Mas não é só isso que eu vou falar nessa live, não. Também vou falar um pouco sobre como a plataforma funciona e até como ele, o site, pode nos ajudar, tá bom? No nosso desenvolvimento aí dos nossos conteúdos diários. Mas antes, se você acabou de chegar aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Elida, eu sou jornalista e aqui eu ensino jornalistas a viverem da profissão sem precisar sair de casa através do jornalismo empreendedor de nicho, o GEM. Então já fica por aqui que você vai saber um monte de coisa sobre a nossa profissão, sobre como monetizar também a nossa profissão. Mas voltando para a temática dessa live, o que é o chat GPT? O chat GPT é um modelo de linguagem natural criado pela OpenAI, que usa o aprendizado de máquina para responder a perguntas e fornecer informações com base em sua vasta base de dados de treinamento. O modelo é baseado na arquitetura Transformer, aquela que lembra dos carros Transformers. Não tenho maturidade para isso. Que permite que ele processe e compreenda informações contextuais complexas em grande escala. Por que que esse texto está entre aspas? Porque eu perguntei para o próprio chat GTP, uai, o que que é? O que que você é? Me conta. E essa foi a resposta que o próprio site me mandou. Essa inteligência artificial é uma inteligência que tem uma interface ali, onde a gente consegue pesquisar olhando para o formato de um site. Vou mostrar para vocês, assim. Você acessa ali, né, essa carinha do chat GPT. E esse sistema, ele promete otimizar atendimentos, por exemplo. Então, tem muitos empresários que já estão substituindo a mão de obra nossa aí, humana, por esse programa, por essa otimização de respostas automáticas. Mas não é uma resposta automática como a gente consegue colocar, por exemplo, ali no Facebook, em alguns sistemas de resposta automática, como utilizado no WhatsApp. Esse sistema de inteligência artificial acaba formulando respostas para perguntas inesperadas. Quando a gente deixa uma resposta automática no WhatsApp, é com base ali que as pessoas vão perguntar já algo que a gente espera. A mesma coisa no Facebook. Então a gente deixa uma pergunta ali, que geralmente a galera sempre pergunta, né? Por exemplo, quando você entra na URA do banco, né? Quando você liga para o banco. Aí você está lá falando, ele te dá uma série de opções, né? De tipo 1, 2, 3 para ter respostas. Porque são respostas formuladas com base no que mais perguntam no atendimento desse banco. No caso do chat GPT, as respostas são formuladas pela inteligência artificial com base nesse banco de dados, nessa busca, nessa varredura que é feita quando você faz a pergunta aí para o chat GPT. E aí? A galera tá achando que isso por si só não vai precisar mais de site de notícia, não vai precisar mais de fonte de informação,
Não vai precisar contratar jornalista para escrever, porque a gente pergunta pro chat GPT e aí ele responde pra gente, certo? Vamos ver mais sobre isso. Mas antes, compartilhe essa aula com um colega jornalista que tá aí precisando entender qual é que é desse chat GPT aí. Precisando entender mais sobre essa novidade, como que pode ajudar ou atrapalhar a gente na nossa profissão. Como o chat GPT funciona? Antes de falar mais sobre a suposta substituição que o chat fará em nossas vidas, colegas jornalistas, vamos falar como que funciona. Segundo o próprio chat GPT, porque essa pergunta foi feita para o chat, ele funciona assim. Quando você faz uma pergunta ao chat GPT, o modelo utiliza a técnica de geração de linguagem natural para produzir uma resposta que parece ter sido escrita por um ser humano. O modelo é alimentado com grandes quantidades de texto e informações, de modo que ele pode acessar uma ampla gama de conhecimento e informações relevantes para responder às perguntas. Então, basicamente é isso que eu expliquei. Você vai lá, faz uma pergunta e ele te traz uma resposta depois de fazer uma varredura por todo o site. E como isso tem criado no imaginário das pessoas que pode substituir o jornalista? Porque já que o chat GPT traz textos formulados, então por que eu vou contratar um jornalista para escrever para mim? Principalmente quem trabalha com produção de conteúdo de blog. Tem muita gente que é proprietária de blog e não é jornalista, e contrata jornalistas, redatores, para que façam esse trabalho de criação. Na hora que apareceu o chat GPT, a pessoa pensou, meu, acabou. Eu vou gerar esse conteúdo. É só mandar a pergunta lá pro chat. Mas não queria ser portadora de má notícia, não. Não é tão simples assim, como nós jornalistas, né? Você, colega jornalista, já deve ter imaginado. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O chat GPT, ele não vai substituir o jornalista por N motivos. E eu separei alguns aqui. Primeiro, você faz a pergunta para o chat. Ou seja, a seleção da pauta ali, a relevância dessa pauta, né, que você está querendo pesquisar, dessa informação, é feita por você. É feita por pessoas que não têm a visão jornalística. Então, mesmo se a pessoa tiver a intenção de pegar um texto pronto para publicar, para divulgar, quando a pessoa vai perguntar para o sistema do chat, ela provavelmente não fará a pergunta correta para ter a resposta que ela procura e uma resposta de relevância. Então, pode ser que nesse momento gerem ali algumas informações conflitantes até para a inteligência artificial, porque a pessoa talvez não saiba se colocar e fazer o recorte da pauta como um jornalista faz, e nem vai olhar para essa pauta com a relevância que ela precisa ter para se tornar mesmo algo diferenciado ali, que vale a pena você investir o seu tempo produzindo o conteúdo, né? Então, precisa de um jornalista, de alguém com olhar treinado, que vai saber, né, responder as perguntinhas de uma pauta, de um lead, enfim. Então, aí, o chat já dá aquela titubeada. Outra coisa, a questão do texto autoral. A primeira coisa que eu fiz quando falaram desse chat foi fazer um teste para saber se a informação gerada no chat era de fato autoral. Se era simples assim. Porque se você quer trabalhar com blog e quer faturar em dólar utilizando o blog, você precisa ter texto autoral no seu blog. Se você jogar no chat GPT uma pergunta, né, de um texto ali, pensando um título, né, para ele formular um texto para você publicar no seu blog, achando que você vai economizar tempo, que você vai copiar e colar e vai jogar lá, e aí é só você configurar dentro do WordPress do blog, você está muito enganado, porque isso não vai monetizar se você não cozinhar o texto. O que é cozinhar o texto? Responda aí, colega jornalista, comenta, responde. Cozinhar o texto é alterar algumas palavras no meio do texto para o texto parecer novo. É dar uma reciclada ali no texto.
né? Não é escrever com as suas palavras, é diferente. Quando você faz jornalismo de dados, você busca em várias fontes de informação, lê ali aquelas informações, junta tudo e formula uma estrutura textual sua, onde você vai passar a ser o interlocutor da informação. Quando você cozinha um texto, você pega e troca algumas palavras para que o robô do Google não te pegue, né? Então você vai ter que fazer isso se você quiser reutilizar. E, desculpa a sinceridade, mas é muito mais difícil você editar alguma coisa que está pronta, um texto. Eu prefiro 1000 vezes descartar o texto e escrever do zero. É muito mais complexo. Quando eu era contratada para fazer revisão, eu ficava maluca, né? Porque não era só revisar e apontar, essa palavra está errada, corrija, coloca uma vírgula aqui. Não. Era reescrever trechos inteiros. Bom, eu olhava às vezes para o texto e falava, eu vou escrever o texto inteiro. Porque não compensa eu investir meu tempo trocando aqui uma frase ou outra, até por questão de adequação de SEO, porque para adequar SEO você precisa ter um tamanho de frase, você precisa ter algumas características de palavras utilizadas. E às vezes eu falava, não, muito trabalho para eu ficar fazendo isso. É um retrabalho, sempre é pior do que começar do zero. Então, é como se você derrubasse aquela parede que estava construída toda torta, em vez de tentar realinhar, sabe? Eu acho bem mais fácil. E no caso do chat GPT, eu precisei fazer muitas perguntas para que eu conseguisse um texto que não fosse pego pelo sistema de checagem de textos, né? Para saber se alguma parte é copiada de outros lugares. Todos os outros não passava por esse sistema. Sempre apontava que tinha partes, muitas partes, que batiam com textos de outras fontes. Porque, gente, a inteligência artificial ela vai buscar informação de algum lugar. Ela vai buscar informação em base de algum texto que já foi publicado. Então, com certeza, você vai pegar trechos de referência de outros blogs e sites. Sim, praticamente impossível que isso não aconteça, de verdade. E para eu conseguir um texto que eu falasse, não, esse aqui, se eu publicasse, e detalhe, não é nem grande, não tem uma quantidade de X de palavras que eu poderia já publicar e que fosse me ajudar ali no blog, não. Eu precisaria de mais pedacinhos de texto para formatar um texto que de fato tivesse características de um texto de lista, para que eu conseguisse publicar no blog e reutilizar isso daí. Ou seja, para mim, no meu caso, eu acho que era muito mais retrabalho. Mas eu vou chegar no ponto em como usar essa ferramenta de alguma maneira para ajudar a gente, né? Entrevistas. O chat GTP não faz entrevista. Ele pode escrever em formato de entrevista se você fizer esse tipo de pergunta e pedido, né? Ah, escreve nesse formato. Pode acontecer. Porém, ele não vai lá entrevistar uma fonte de informação. Ele vai coletar um pedaço de um texto de algum lugar e vai jogar ali como uma fala. Então, precisa, né, de jornalista para fazer entrevista. Ou seja, para produzir informação do zero precisa de jornalista, né? Porque através de entrevistas, de leitura de pontos e informações de várias referências é que a gente constrói uma informação. E outro ponto muito importante é a questão de apuração dos fatos. A desinformação já está comendo solta. Com o chat GPT, há o medo de alguns profissionais da comunicação, e eu me incluo nisso, de que, de alguma maneira, a desinformação ganhe força. Porque você fazendo as perguntas erradas para o sistema, ele vai buscar referências ali abertas, de bancos de dados. Quem me garante que essa referência vai ser uma referência validada daquela informação? Quem me garante que ele de fato vai trazer para mim uma resposta validada e não uma resposta de alguém que colocou isso na internet sem checar nada? Então, é um ponto para a gente tomar atenção com relação a isso, tá? A gente precisa prestar muita atenção em tudo isso que a gente vem conversando, porque sim, tem pontos positivos, né, com relação ao chat GPT. Então, por exemplo, como que a gente pode usar o chat GPT no nosso dia a dia profissional? Como que a gente, né, consegue fazer com que essa ferramenta, de alguma maneira, auxilie quem produz conteúdo? Mas antes de falar sobre isso, se você está gostando do que você está escutando aqui dessa live, já deixa a sua curtida e o seu comentário, tá bom?
Quando a gente fala de chat GPT, aqui eu só trouxe os pontos negativos até aqui para nós jornalistas, tentando quebrar essa objeção social, digamos assim, que algumas pessoas têm com o nosso trabalho, achando que uma ferramenta online simplesmente vai substituir a gente no universo da comunicação. As coisas não são assim. Mas eu quis trazer também dados para confrontar esse pensamento e também para tranquilizar alguns jornalistas que estão, porventura, pensando que podem ter os seus trabalhos ameaçados, até trabalhos como redatores, né, de blogs, de sites. Calma. Eu trouxe tudo isso para a gente conversar. Mas eu também quero trazer um ponto que eu achei interessante para a gente tentar usar o chat GPT ao nosso favor. O chat GPT, com certeza, não dá para simplesmente copiar e colar o texto dali num site ou simplesmente utilizar esse texto para compartilhar, para fazer certos tipos de conteúdo sem antes checar. Não dá, né? Para você confiar pura e simplesmente na inteligência artificial e no banco de dados. É bom você dar uma checada sempre no que vier dali. Porém, o que eu achei interessante é que, à medida que eu ia perguntando para o chat, ele ia me trazendo respostas que me davam ideias de pauta. E aí eu pensei, bom, então pode ser um pauteiro aqui, pode ajudar a gente nesse pensamento da pauta. E também a gente pode usar trechos para fazer legendas de foto, a gente pode utilizar trechos do texto como uma pesquisa prévia, né? Então, e outro ponto, a gente pode também utilizar o chat GPT como uma forma de ter um exemplo de estrutura de texto. Então, você pode pedir para ele te dar um texto em formato de texto utilizado em blogs, em lista, que você consegue ali reaproveitar, inclusive utilizando as ideias de tópico. Então, vou dar um exemplo. Se você trabalhar como jornalista empreendedor de nicho, no nicho de carros, por exemplo, você pode colocar lá os 10 carros mais vendidos no Brasil em 2023. E ele vai fazer essa busca para você e vai listar. Se ele não encontrar a resposta, você pode ir mudando, alterando, né, pesquisando alguma resposta que te traga alguma informação que você consiga utilizar. Então, o chat GPT pode te ajudar como uma prévia de um texto, se você quiser testar se o texto funciona ou não na estrutura. E pode sim te dar várias ideias de pauta e pode também te trazer algumas informações novas. Na hora que você vai buscar ali, né, utilizar ele como um site de pesquisa, ele pode te trazer algum dado novo que você fala, nossa, esse dado aqui eu não sabia, então eu vou checar esse dado e a partir desse dado eu vou criar alguma publicação, eu vou criar uma informação. Aí pode ser que sim. Agora, não dá para usar o chat como uma fonte irrefutável de informação. E o próprio chat GPT sabe disso, porque olha o que o chat me disse quando eu perguntei sobre o próprio chat. É importante notar que, embora o chat GPT seja muito avançado, ele ainda pode cometer erros ou fornecer informações incorretas ou imprecisas, especialmente em casos de informações desatualizadas ou ambíguas. Sempre verifique as informações fornecidas pelo chat GPT com fontes motivadas antes de tomar decisões importantes com base nelas. Em suma, o que está sendo dito aqui? Não utilize esse site como fonte de informação. Ponto. É isso que está sendo dito aqui. Por quê? Porque ele usa um banco de dados, que esse banco de dados pode estar desatualizado em algum momento e pode te trazer uma informação que não procede mais. Ou pode não entender o que você perguntou e pode te trazer uma informação com duplo sentido ou uma informação trocada, justamente por esse ruído de informação entre o que você perguntou e entre o que o próprio chat respondeu. Então, assim, que fique claro, fechando aqui essa live, que fique claro que as ferramentas tecnológicas podem ser um apoio, podem nos ajudar, inclusive, a fazer pesquisas em escala, a ter ideias em escala, porque hoje, quando a gente empreende na internet, trabalha como jornalista empreendedor dentro da internet, né? Aqui o GEM, que eu falo muito,
a gente precisa ter um fluxo de produção de conteúdo, de pesquisa mais intenso, porque a gente trabalha criando conteúdo. Então, a gente precisa treinar nossa mente e nossas mãos para que tenha um certo fluxo de produção, aí, de intensidade de produção de conteúdo, para que a gente consiga monetizar o nosso conteúdo na internet, nas mídias sociais, enfim. Então, o chat GPT, assim como outras ferramentas, elas podem ser, sim, ferramentas que nos ajudem. Mas o que a gente não pode é ser preguiçosa, ser preguiçoso e utilizar apenas essa ferramenta para construção de informação. Tá, então eu vou continuar testando esse chat e muitas outras ferramentas de inteligência artificial, porque eu quero muito saber como a gente pode agregar isso de maneira positiva para construir informação de qualidade e para combater notícia falsa, desinformação, fake news. Então eu vou continuar fazendo os testes e trazendo para vocês aqui esses testes e essas informações sobre inteligência artificial e outras fontes de otimização de construção de informação. Então, por isso, se você quiser saber mais sobre esses assuntos, se você quiser entender mais, não deixe de ativar o sininho aqui na rede social para você receber as notificações de quando a gente tiver conteúdo novo, lives, e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Não deixe de fazer isso para não perder nenhuma informação, tá bom? Então, muito obrigada por quem acompanhou mais essa live. Tem um recado rápido para você. A gente resolveu fazer lives agora de terça e quinta. Então, aproveita esse momento ao vivo para participar, para comentar, para fazer pergunta, né, para saber como é que faz para viver do jornalismo profissionalmente, sem precisar sair da sua casa, inclusive até faturando em dólar. Olha que beleza. Então, aproveita para perguntar tudo que você tem para perguntar, participando das lives ao vivo, comentando e também, se você está assistindo no gravado, deixando aí o seu comentário no vídeo, tá bom? Ou na publicação, depende de onde você está nos vendo, tá bom? Muito obrigada, até mais, até terça então, né? Um super beijo.